Com o adversário definido para os playoffs da Sul-Americana, vai mudar tudo no calendário. O técnico Fernando Seabra do Bragantino tem dor de cabeça para enfrentar o Vasco. E o Chelsea, que quer titular do Cruz Maltino. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonathan Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo as últimas notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo, botão abaixo, inscrito, inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixa o like no vídeo, é muito importante para o nosso trabalho, é muito importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos Cruz Maltinos apaixonados. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez no canal, sinta-se em casa. O BTB Esportes é a casa do torcedor vascaíno. E olha, lembrando que esse vídeo é um oferecimento da Alfa. Lá você encontra as melhores odds de cotação no mercado, vai fazer a sua aposta, sempre com responsabilidade e moderação nos jogos do Campeonato Brasileiro do final de semana. Link do primeiro comentário fixado, faça o seu cadastro e o seu depósito. Lembrando que a Alfa é um produto para maiores de 18 anos. Seja Alfa você também. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Falar sobre adversário definido para os playoffs da Copa Sul-Americana. O Vasco vai enfrentar o Independente Del Valle do Equador. O primeiro jogo, a primeira partida será em Quito, né? O adversário, são dois adversários, a Altitude e o Independente Del Valle. Mas quem quer sucesso na competição internacional não pode escolher adversário. E nesse momento é considerado um desafio. O Vasco vai enfrentar um dos adversários mais difíceis que chega agora na competição ao ficar em terceiro lugar do seu grupo na Libertadores. Claro que um fator importante, um fator decisivo é que o Vasco decide a partida, o segundo jogo em São Januário. E aí, torcedor, a expectativa para enfrentar a equipe do Independente Del Valle nos playoffs da Copa Sul-Americana. Com isso, o calendário vai mudar tudo. A partida do Vasco pelo Brasileirão terá as datas mudadas, né, as datas trocadas, devido à repescagem na Sul-Americana. 14ª rodada, dia 16 de julho, Juventude e Vasco, e a 16ª rodada, dia 23 de julho, Vasco e Bahia. Então serão dois jogos, né, no calendário que vai ter essa mudança geral para poder organizar. Esse jogo dos playoffs só vai acontecer naturalmente depois desse período de data FIFA, do Super Mundial. Então até lá o Vasco vai ter bastante tempo para poder se preparar, se organizar. É um desafio, é um objetivo, inclusive, do técnico Fernando Diniz, né? Eu acho que o Diniz não vê a hora, o momento, para ter essa parada da data FIFA e também do Super Mundial, para ajustar hoje uma das maiores dificuldades, o rendimento, o cansaço, o lado emocional, o segundo tempo do Vasco. Se o Diniz conseguir implementar, não só com as mudanças, com as substituições, mas dar um gás, um fôlego para o time no segundo tempo, ter uma melhor atuação na segunda parte do jogo, da partida, então com certeza muita coisa vai melhorar. E claro, o sistema, o conceito do Diniz em relação à saída de bola, a marcação, a pressão, tudo isso o Vasco tende a evoluir. A gente tem visto a cada jogo, é claro, quando você pega um adversário considerado mais difícil, o Vasco vai precisar sobreviver, superar essas situações. Bom, falando nisso, vamos trazer aqui informações do próximo adversário, que é o Bragantino, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida em São Januário, partida amanhã, né, 9h30. O Vasco tem com o Bragantino, o técnico Fernando Seabra, que é o técnico do Massa Bruta, um desafio. Tem uma dor de cabeça, uma lista de problemas, porque é o seguinte: Fernando Seabra, ele, além de contar com 5 jogadores pendurados, ele tem jogadores que estão como desfalque. Guzmán, Lucas Barbosa, ambos suspensos, e Fernando Seabra tem também machucados o Fernando, o Henry Mosqueira, o Douglas Mendes e o Agustin Santana.
além também de jogadores pendurados que não pode tomar o terceiro cartão amarelo. Andrés Hurtado, Gabriel, Isidro Pita, Pedro Henrique e Thiago Borbas não podem levar mais um cartão durante a partida. Então, ele vai ter que basicamente usar um quebra-cabeça, né, um jogo de xadrez aí para o técnico do Bragantino. O Vasco não tem nada a ver com os problemas do Bragantino em relação à lesão, a jogador pendurado. O Vasco vai precisar, obviamente, usar de maior força, que é São Januário, que é o apoio do torcedor. Sabemos que o Bragantino é um time em evolução, vem tendo um acréscimo, está numa crescente na competição nacional, né? Muito vale pelo trabalho, pelo mérito do Fernando Seabra, mas o Vasco é amplo favorito por conta de estar em São Januário. O trabalho do Diniz também vem numa linha de evolução. É claro que não é um trabalho linear, né? Tem os seus altos e baixos, mas o Vasco tem total condição de buscar esses 3 pontos. O Vasco, sempre em São Januário contra o Bragantino, tem tido uma vantagem. Então, usar isso. Claro, o Vasco não pode contar nem com o Hugo Moura, que está suspenso, e também com o Luiz Gustavo. A princípio, Fernando Diniz deve usar o Lucas Freitas. Bom, a gente vai aguardar a movimentação do treino de hoje e logo mais trazer mais informação sobre o time definido para essa partida contra o Bragantino amanhã em São Januário. Uma novidade no treino, né? A galera que acompanhou ontem foi o David e o Guilherme Estrela, né? Os 2 jogadores ali treinando, obviamente, separado do grupo principal, porém já fazendo aquela transição para o campo com a bola. Então, desejar sorte já para o Vasco ter à disposição Guilherme Estrela e o David no pós-Super Mundial. A gente pode até destacar ao técnico Fernando Diniz, se ele já teve ali uma conversa com o Guilherme Estrela. Acho que é uma expectativa boa, né, também de ser um jogador para atuar no meio de campo já no segundo turno, né, do Brasileirão praticamente. Bom, vamos falar aqui sobre Chelsea querer titular do Vasco. Uma informação que veio do canal Na Torcida Vascaínos, né, de acordo com a informação dos amigos. O Chelsea tem interesse na contratação do atacante Ryan, de 18 anos, considerado uma das maiores promessas do futebol brasileiro. O Chelsea está disposto a apresentar uma proposta de 15 a 20 milhões de euros, de 96 a 128 milhões na cotação atual. Lembrando que a multa rescisória do Ryan está fixa em 40 milhões de euros, 256 milhões de reais, e apesar, obviamente, do desejo do técnico Fernando Diniz em manter um jogador, há uma certa questão, uma probabilidade. É muito possível o Vasco já ter o jogador vendido na janela do meio do ano, né? E a proposta, chegando a essa proposta, uma proposta basicamente irrecusável, né? Será aí a maior venda da história. Então, mais uma informação importante em relação ao clube inglês, ao Chelsea querer Ryan. Vamos falar aqui sobre jogadores que estão em negociação para ficar. Um já certo é o Jair. Informação, né, que o Jair vai se manter no Vasco até o final do contrato de 2025. Até o final de dezembro de 2025, ele tem contrato com o Gigante. E o Jair, inclusive, que deve ser utilizado mais uma vez no lugar do Hugo Moura, ao lado do Tietchan, né? O Hugo Moura está suspenso, deve ser peça útil contra o Bragantino. Outro, o Vasco vive nesse momento uma espécie de otimismo em relação à permanência do jogador, mas é uma situação complexa, é o Felipe Coutinho. Com contrato de empréstimo até dia 30 de junho, Coutinho entra no seu último mês atual vínculo com o Vasco e ainda sem um acordo estabelecido pela renovação. O desejo do atleta é permanecer na Colina, mas a negociação ainda é considerada complexa. O clube mantém otimismo e aposta no desejo do atleta continuar no Rio de Janeiro, e o clube possa ser fundamental para destravar as negociações nas últimas semanas. O Meia vem debatendo isso com Aston Villa no seu contrato, e que se estende até junho de 2026. Então, basicamente fica essa incógnita, né? Se o Aston Villa vai querer vender o Felipe Coutinho, claro, seria aí por um valor muito alto, considerado muito alto, ou se vai estender o valor vai se estender o contrato de empréstimo. O Vasco se vê otimista, mas é um mês decisivo para a permanência do camisa 11 do Vasco. E não menos importante, vamos falar sobre mais um concorrente na cola do Vasco. Além do Palmeiras, Porto,
O Vasco agora tem a concorrência do Inter Miami, que deseja ter o Brian Rodrigues. Mais uma informação aí de última hora, Inter Miami interessado no atacante uruguaio de 24 anos, Brian Rodrigues. Galera, eu vou ficando por aqui. À tarde eu volto com mais notícias e informações do Gigante da Colina. Deixe o seu like, se inscreva no canal, faça o seu cadastro na Alfa. Um abraço para todos vocês. Saudações vascaínas.